Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. No Grande BH em Pauta desta última semana do ano, como já anunciou mais cedo a nossa Inácia Soares, desculpe, Inácia, tá falhando, tá com fome, comendo falhando até o nome da minha família. Nós vamos falar sobre os heróis do nosso cotidiano. Para além das fantasias dos quadrinhos, dos filmes, dos desenhos animados, há pessoas aqui de verdade, que são incansáveis, que defendem uma ou até mais causas em favor dessa nossa sociedade já tão doente. Para abrir o Grande BH em Pauta, nós vamos conversar esta semana, hoje, na verdade, com o Frei Gilvander Luiz Moreira. Vou só falar um pouquinho de quem é o Frei Gilvander Luiz Moreira, que está conosco já na ponta da linha. Ele é representante da Congregação Carmelita e ele marca a história de Belo Horizonte na luta pelos direitos humanos. Frei Gilvander dedica sua vida a defender a dignidade dos desfavorecidos, defesa da moradia, do trabalho, da educação, segurança alimentar, direito de terra, direito de viver, inclusive em sociedade, entre outras coisas. Um dos principais capítulos da história do Frei Carmelita foi quando ele postou um vídeo em que a funcionária de uma escola do município de Arinos, aqui em Minas Gerais, relatava indícios de abuso no uso de agrotóxicos no feijão enviado para a merenda escolar. Na época, ele teve prisão preventiva decretada por causa disso. E ainda hoje, ele sofre ameaças de morte. Há várias, mas eu ao longo dos meus quase 20 anos aí de reportagem, eu estive com o Frei Gilvander em inúmeras oportunidades para falar de coisas como essas, que poucas pessoas têm a dignidade de levantar a voz para reclamar, para lutar, para bater, para pedir que a sociedade abra os olhos e tudo mais. Conosco na ponta da linha, portanto, Frei Gilvander Moreira. Frei, bom dia para você, é um prazer falar com você. Bom dia, Luiz Fernando Rocha, bom dia, queridos ouvintes da grande rádio Band News, é um prazer conversar com você, meu irmão. Prazer é todo nosso. Olha só, a gente resolveu trazer esse tema para o nosso quadro, que é um quadro que a gente faz semanalmente, a gente escolhe um tema e destrincha esse tema ao longo da semana. Nós resolvemos trazer esse tema, que não foi para ficar babando o ovo todo mundo não, Frei, mas para dizer que existem pessoas que fazem muito pela sociedade, que têm pouco reconhecimento, que às vezes são chamadas de chatas por causa da intransigência que elas têm no trato com as coisas que são certas, né, ou com as suas próprias verdades. E porque isso é importante para que os outros conheçam, porque muitas vezes a gente só vê declarações picadas de pessoas como você, como nós conversamos aqui há 2 semanas com o Coronel Teixeira. Cláudio Teixeira, que é do Corpo de Bombeiros e que também é uma pessoa que está sempre lutando aí pelo que ele acredita que é certo. E as pessoas não entendem e muitas vezes as pessoas são chamadas de chatas, né? Eu acredito que você deve ter ouvido isso já ao longo da sua vida milhões de vezes, né? Exatamente, Luiz Fernando, porque ponto de partida é o seguinte: nós estamos numa sociedade capitalista, né? E o que reina é uma sociedade organizada, a lógica e as estruturas sociopolíticas econômicas é para manter uma pirâmide injusta. Então o que acontece? Quando nessa sociedade, quando alguém desmela essa lógica de injustiça, aí logo ele é taxado como chato e tudo, né? Uhum. Mas faz parte, se a gente vai olhar na história da humanidade, né? O que realmente faz a história verdadeira, como diz o apóstolo Paulo, combate o bom combate, anda na contramão no sábado, atrapalhando o sábado mesmo, né? Uhum. E sem dúvida nenhuma é uma luta que é sempre controversa, porque o senhor vai mexer com algumas coisas que estão arraigadas na convicção das pessoas. Por exemplo, uma das bandeiras que o senhor defende é a questão da ocupação de terras ociosas, né? Exato. Para muita gente é invasão de terra, para muita gente é ocupação, para muita gente é baderna, para muita gente é bagunça. Sim. Como é que o senhor vê essa relação, afinal? Como para você, que está lá no meio na efervescência do fato, como para você é filtrar separar, né, o joio do trigo, separar o que é direito e o que é bagunça? Luciano, antes de responder especificamente a sua pergunta, que é muito boa, eu olhando assim no longo desse 2012, eu participei de muitas lutas, mas 3 tipos de lutas, eu acho que caracterizaram e vão ficar indelevelmente marcados na minha história. Primeiro foi o seguinte: no dia 13 de maio de 2011, do ano passado, saiu uma entrevista comigo no jornal o Globo, na qual eu defendi a constitucionalidade e a eticidade,
a justeza de uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal que julgou a constitucionalidade da união civil homossexual, né? E por isso eu estou sendo processado aí junto à Igreja Instituição, Vaticano. Então, uma luta contra a homofobia. Então, assim, eu estou dedicando a minha vida a lutar pelos direitos humanos e é por respeito à dignidade de todas as pessoas e não apenas do sem terra e do sem casa. Então, a homofobia é crime, é uma grande covardia. Segunda luta que ficou marcada na minha história, dias 11 e 12 de maio, o último, você acompanhou aí, aconteceu aquele dramático despejo da ocupação Eliana Silva no Barreiro, 350 famílias que resistiram durante 36 horas, e eu lá no meio com o povo, 2 dias inteiros, uma noite inteira, e aí um aparato fortíssimo de repressão da Polícia Militar, a primeira vez que usaram o caveirão, aquele tanto de guerra, 400 policiais e tudo, né? E 3 meses depois, já quase no final de agosto, o povo da ocupação conseguiu dar a volta por cima e ocupar outro terreno lá. E aí no mês de outubro eclodiu a denúncia que eu vinha fazendo, porque esse ano 2012 a campanha da fraternidade é sobre saúde pública, né? Então, desde o início do ano que eu escrevi alguns artigos e coloquei esse vídeo no YouTube aí, denunciando o exagero, o excesso de agrotóxicos no feijão de Unai, que é campeão na produção de farinha. Isso levou inclusive à decretação da minha prisão aí. Então são várias lutas nessas três áreas, que é defesa da dignidade das pessoas homossexuais, defesa do sem casa e a defesa, a luta por uma alimentação saudável, de qualidade, né? Sem contar a luta pela reforma agrária. Isso é importante. Agora, a pergunta que você me fez, né? Como é que eu me sinto no meio desse fogo cruzado aí? Primeiro, que assim, eu sou de família simples, né? Nasci em família sem terra, né? Papai José Moreira, a mamãe da Leontina, que está aqui do meu lado, aqui, estou passando o Natal e Ano Novo com ela, em Arinos, Noroeste de Minas. Então me sinto assim que o sentido da vida é a gente ser gente boa, solidária, lutar contra as injustiças e não cair nessa fria, conversa fiada de que o sentido da vida estaria em ficar rico e lutar, né? Então desde o berço e tocando roça de meia também, eu sofri na pele e senti assim, quando chegava no final da safra, o patrão chegava, o fazendeiro, com um caminhão, levava metade da safra e a outra metade quase que ele levava também por inteiro, porque a gente tinha contraído uma dívida com ele durante o plantio, né? Então eu senti dentro de mim, isso não é justo, Deus não quer isso, Então eu estou me dedicando à vida. E depois vai perceber o seguinte, se eu olho para a Bíblia, por exemplo, lá diz, olha, Deus quer vida e liberdade para todos, e não apenas para 5 ou 10% da população. Olha na Constituição brasileira, olha a dignidade humana, republicanismo, participação, os direitos sociais, está tudo escrito lá. Aí depois de ver na realidade um monte de propriedades ociosas, abandonadas, sem cumprir a sua função social, e de outro lado, milhões de famílias sem terra ou sem casa, fortalecendo no meio dessa guerra civil, não declarando as periferias. Pois é. Aí eu acho que é nada mais justo do que apoiar esse povo. É por isso que com alegria eu participo dessas lutas. Pois é, mas o senhor não respondeu o que eu te perguntei. Como é possível para o senhor que está no meio dessa luta separar o joio do trigo, saber quem realmente está querendo e precisando dessa terra e quem está lá para pegar essa terra e vender depois, como a gente sabe que acontece muitas vezes também. Ah, tá. Luiz Fernando, a sua pergunta me faz lembrar o seguinte, assim, olha, muitas pessoas me fazem essa pergunta. E aí eu lembro de uma passagem do Evangelho que diz assim, ó, quando o pessoal fala, Jesus, tem joio aqui no meio do trigo, o que nós devemos fazer? Jesus falou assim, deixa crescer o joio junto com o trigo. Na hora da colheita serão separados. Então, Luiz Fernando, a gente precisa ter cuidado com essa pergunta, porque muita gente, infelizmente, o que a classe dominante passa a impor também uma determinada ética, uma determinada moralidade na sociedade, que é a visão de classe média para cima. E aí muitas vezes o povo exige dos pobres uma certa perfeição que ninguém tem. Então, por exemplo, é claro que eu sei muito bem assim que a gente apoia a luta dos sem terra, dos sem casa, dos homossexuais, né? Não é porque todo sem terra, todo sem casa, todo homossexual é santo, não, né? Joio tem todos os segmentos sociais e tem essa dimensão pessoal nossa também, né?
Se eu for olhar assim também, na classe média, no meio dos padres tem pedófilo, na classe política aí quantos bandidos tem, né? E no meio dos empresários aí quantos bandidos tem que faz tudo, só não quer pagar imposto e tá. Então, agora respondendo, então primeiro que essa pergunta ela deve ser dirigida a todas as classes sociais, porque aproveitador não é só no meio dos pobres não, aproveitador tem em todas as classes, e eu acho que até aumentando o poder econômico, aumenta os aproveitadores, porque na sociedade capitalista acho que só existem duas formas da pessoa ficar muito rica, roubando ou recebendo herança, que é uma outra esquema também profundamente questionável. Na Inglaterra, por exemplo, quando a pessoa morre, a lei de Princesa Lady Di morreu, 50% do patrimônio dela vai para o erário público, né? Porque senão você vai perpetuando a riqueza. Agora, como é que a gente lida com isso? Depois a gente observa, Luiz Fernando, que é o seguinte: quando você ocupa uma terra abandonada, seja ela no campo, rural ou urbana, e observa o seguinte, que eu apoio movimentos profundamente idôneos. Então ali se desencadeia um processo de organização social. Então se organiza as famílias em grupos de famílias, com a coordenação, né, grupos a comissão de segurança, a comissão de alimentação, a comissão de comunicação, a comissão de limpeza, de meio ambiente e tal. E o senhor participa desse processo todo, né, Freire? Processo educativo no meio das pessoas. E aí, Luiz Fernando, eu conheço muitas pessoas que às vezes eram joio e se transforma em trigo. Entendi. E o senhor participa de todo esse processo, né? Exatamente, assim, é claro que às vezes a gente sente algumas alfinetadas no coração também, porque todo mundo é ser humano. Mas assim, se eu tivesse tempo, eu conto. Eu não tive tempo de escrever um livro só sobre isso, assim. Por exemplo, lá na ocupação Eliana Silva, essa que te falei, que ressurgiu depois de 3 meses. Do Barreiro. No Barreiro, e agora está lá com 350 famílias, e nos últimos 4 meses já estão construindo lá cerca de 250 casinhas de alvenaria, todo mundo feliz, fala, agora nós vamos ter um verdadeiro Natal, porque estamos dando adeus à cruz do aluguel, à cruz da humilhação que é sobreviver de favor e tudo. E está lá no meio, por exemplo, que eu vi lá, entrevistei um companheiro que teve preso 9 anos e 3 meses. E depois saiu, e aí bateu na porta de muitas empresas aí procurando um emprego, não conseguiu, lá é que ele encontrou, né? Lá que encontrou e está sendo acolhido, uma liderança beleza lá. Outro lá que um velhinho vivia sozinho, vivendo de favor, e está lá. Semana passada eu fui lá, abençoei. Ele já começou uma relação de amor com a companheira de lá. Ele falou, eu vim buscar minha casinha e encontrei a minha amada também. Então a luta às vezes começa por um objetivo específico, que é um lote, um pedacinho de terra, uma casinha. Depois ali naquele bonito processo educativo de formação humana, outras conquistas maiores vão aparecendo. Claro que exige um permanente acompanhamento, né? Achei sensacional essas duas expressões que você usou, Frei. É um processo educativo e de formação, né? Quer dizer, ninguém nasce pronto, as pessoas precisam às vezes ter oportunidade, quando essa oportunidade é dada, a gente precisa observar o que elas vão fazer com a oportunidade, isso é muito legal. E Nácia quer te fazer uma pergunta também, Frei. Frei Gilvander, tudo bem? Tudo bem, prazer ouvi-la. Prazer é meu de ouvir o seu depoimento, estou engajado aí na luta pelos direitos humanos. O senhor certamente é um exemplo desses heróis aqui que o Grande BH em Pauta vai retratar ao longo de toda essa semana. O senhor já recebeu, Frei Gilvander, várias ameaças de morte. Como que situações como essa alteram a rotina do senhor? Olha, o seguinte, Inácio, quando as primeiras ameaças de morte, e que são também ameaças de ressurreição, né? Que eu recebi, assim, que me causaram medo, né? Atrapalhou meu sono algumas noites e tudo, né? Mas depois, pouco a pouco, eu descobri que o melhor remédio para expulsar o medo, né, é engajamento na luta. Então, quanto mais a gente vai radicalizando a nossa luta e também se sentindo apoiado, porque a luta nossa não é uma luta isolada, então faz parte de um grande movimento coletivo popular, é um grande movimento popular social que e aí tem forças vivas, né? Eu entro sendo frei, padre, mas tem outros freis, outras freiras, e tem estudantes da universidade, tem professores, tem pastores, uma grande, advogados, arquitetos, psicólogos, então a grande confluência de pessoas de boa vontade, né? Que se comove diante da dor dos outros e que fica indignado diante das injustiças, que vão somando força.
né? Agora, é claro que essas ameaças, elas deixam a gente chateado, mas depois a gente começa a perceber também que isso faz parte da história. Então, assim, se a gente vai olhar na história, os grandes que marcaram a história da humanidade também foram incompreendidos, perseguidos. Assim aconteceu com os profetas, com as profetisas, com Jesus de Nazaré, com o Mahatma Gandhi, com o Martin Luther King, com Che Guevara, né, com as madres da Praça de Maio, com os militantes do MST, com o bispo Dom Oscar Romero, que depois que passou a lutar contra a ditadura política e econômica que abatia sobre o povo salvadorenho lá, foi até alvejado enquanto celebrava a missa, né? Então, assim, eu estou assim, tentando admitir, olha, é claro que eu jogo as minhas pedras também no capitalismo e em muitos capitalistas, mas também as pedras que estão me jogando, eu vou tentar reunir essas pedras para ajudar a construir uma sociedade nova aí. Frei Gilvander, uma última pergunta. O senhor falou muito bem aí para o Luiz Fernando, em uma das perguntas que ele fez ao senhor, sobre a transformação das pessoas, a capacidade do ser humano de se modificar e de melhorar. E a minha pergunta para o senhor o senhor já desistiu de alguém ou todas as pessoas um dia podem ser melhores? Não, esse é um aprendizado também que eu estou aprendendo, assim, completei já 49 anos de idade, e aí eu sou um apaixonado pelo ser humano, né? Eu já vi casos assim que muita gente já tinha desabandonado e perdido as esperanças, e depois a pessoa consegue sorrir. O que eu percebo é o seguinte, né? Que quanto mais a gente fortalece o meio, né? Quanto mais as pessoas se sentem participando das forças vivas da sociedade, de uma comunidade, de uma associação, de um movimento popular, onde ela é valorizada, aí a sua autoestima vai melhorando. Então, assim, esse melhoramento, ele acontece de uma forma processual. Aliás, foi assim que acontecem os milagres de Jesus, né? Não são coisas mágicas, frutos de um ultrapoder, de um poder do outro mundo, não, mas é assim, quando a gente empreende um bonito processo de solidariedade, que seja de forma gratuita, sem interesses escusos, de usar o povo para depois se projetar lá na frente, e combinando também a solidariedade também com a luta por justiça, e a luta por justiça implica denunciar grandes sistemas de opressão, aí eu acho que a luz e a força divina que é existente em nós e no outro passa a contagiar. Então, assim, um fluxo positivo de energia acaba assim, contribuindo muito para as pessoas irem se emancipando. Agora, é claro, Inácio, que todos nós somos humanos, né? E aí é uma infinidade de fatores que entram nessa somatória final aí, mas eu sou, por excelência, humanista e acredito muito no ser humano, e tem exemplos, assim, de pessoas que realmente se transfiguraram, né? Hoje diz assim, olha, minha vida hoje tem sentido de viver servindo os outros, lutando, sendo solidário, lutando com as injustiças e tal, e isso para mim é sinal do Natal, da presença de Deus no nosso meio. Muito bom. Olha, eu lembro quando falávamos há alguns anos, Frei, sobre a Serra da Moeda, acho que foi a primeira vez que o senhor foi ameaçado de morte, não foi naquela... Foi ali, né? Em 2004, a campanha da Fraternidade sobre a água fonte de vida, e a mineradora MBR, junto com a Vale do Rio Doce, insistiu em começar ali a mina Capão Xavier, né, que está em cima dos 4 mananciais que abastece 10% da capital mineira. Então foi uma luta, e assim, aí quando eu ouvi a primeira vez assim, que me ligaram, falaram, olha, alguém ligado à mineradora está dizendo que qualquer dia você vai amanhecer por aí com a boca cheia de mosquitos, Então entrei na base, assim, mas depois hoje eu não tenho mais tempo. Tranquilo. Naquela ocasião, eu lembro que eu conversei, eu em outra emissora de rádio, a gente conversava quase que semanalmente sobre esses assuntos, e eu conversei com uma pessoa, não me lembro exatamente, do outro lado, aquele padre comunista. São rótulos, o senhor se considera comunista, o senhor se considera socialista, o senhor aceita esse tipo de rótulo? Olha, rótulo é bem relativo, porque melhor do que o rótulo é o conteúdo que está dentro da garrafa, né? Porque às vezes o rótulo pode ser diferente. Mas assim, para dizer numa palavra, eu me considero um cristão socialista. Quer dizer, está no meu coração a inspiração do ensinamento e da praxis do testemunho de Jesus de Nazaré, mas na minha cabeça está muito do marxismo. Quer dizer, o paradigma dialético, assim,
muito feito por Karl Marx e por tantos outros marxistas assim, que acho que ajuda a gente a entender a realidade de uma forma crítica, porque não basta a gente se comover com a dor dos outros, é preciso a gente ter uma análise crítica, né? Tem um outro marxista, Antônio Gramsci, também, que pagou caro por ser marxista e ficou preso, e nas cartas do Cáceres na Itália, e diz lá assim, olha, um dos grandes problemas que tem hoje na sociedade é que de um lado estão milhões de pessoas sofrendo e não sabem por que sofrem, as causas principais do seu sofrimento, e de outro lado estão os intelectuais, né, nas suas torres dentro de ar-condicionado e tudo, com elucubrações, mas desconectados. Ele diz, a gente precisa ser intelectuais orgânicos, quer dizer, estar próximos às pessoas que estão sofrendo e ajudar o povo sofredor a entender as causas mais profundas do seu sofrimento. Nesse sentido aí, o socialismo, o marxismo, a filosofia, a sociologia crítica contribui muito, porque não é à toa, nós não podemos esquecer, nós estamos numa sociedade capitalista que é, na sua lógica e nas suas estruturas, uma sociedade anticristã, uma sociedade satânica, uma sociedade pagã, podia dizer assim. Os valores mais trombeteados aos quatro ventos na sociedade não são os valores do cristianismo. Por isso eu acho que a gente tem que ser, por isso eu me identifico como cristão socialista. Muito bem, Frei Gilvander Luiz Moreira, mais uma vez, muito obrigado aí pela entrevista, por conversar conosco, abrindo esse nosso grande BH em Pauta essa semana, que vai falar desses heróis anônimos aí do nosso cotidiano, uns nem tão anônimos assim, mas todos eles muito importantes para que a sociedade continue tendo aquele pinguinho de esperança. Frei Gilvander, que há 7 anos abençoou meu casamento também, por isso eu tenho identificação muito boa com ele, né? Nossa, eu ouço sempre você aí, tenho essa grata alegria de ter abençoado o seu matrimônio, eu fico feliz e espero que a luz e a força divina continue acompanhando você, toda a equipe aí da Band News, tá? Essa luz tá lá, ó, já tem um frutinho de 4 anos e tem outro vindo aí em maio do ano que vem. Ah, que beleza, um abração grande pra Elaine, né? Muito bom, obrigado, viu, Frei? Bom Natal pra você e pra sua família aí. O voto que vocês colocaram aí, herói, isso aí não é muito justo não, porque assim, eu sozinho sou um grãozinho de areia, né? Eu tô em cima de um grande elefante, que é um grande movimento popular, então vou fazendo umas corquinhas aí, mas o que faz o poeirão mesmo é esse movimento popular, então tá cheio de heróis e heroínas aí que conseguem sobreviver e criar filhos a partir de um salário mínimo e que, pode ter certeza. Por exemplo, nos últimos 5 anos, para terminar com isso, Fernando, nos últimos 5 anos, nas 5 ocupações que eu estou acompanhando em Belo Horizonte, né, a ocupação Camilo Torres, Dandara, Irmã Dorothy, Helena Silva e Zila Expósito, nos últimos 5 anos está em construção 1.700 casas de alvenaria. Quer dizer, é um processo de libertação de cerca de 10 mil famílias. Então eu fico feliz. Então é um mutirão que faz a diferença aí. Mas quando a gente fala, que a luz divina continue acompanhando vocês também aí, todos os ouvintes. Muito obrigado, Frei. Quando a gente fala de herói, é claro que a gente está falando de uma pessoa que catalisa o que uma comunidade inteira, uma sociedade inteira, ou parte dela, ou uma luta inteira faz, né? Seja para um lado, seja para o outro, e aqui não vai nenhum tipo de julgamento de valor e muito menos de concordância ou discordância com o fato de que a sua forma, a sua maneira é certa ou errada. Não cabe a nós fazer esse julgamento, mas as pessoas que participam diretamente ou que são afetadas diretamente por essa luta, né? A gente faz e a gente quer fazer é mostrar para as pessoas que tem gente com ideologia, tem gente com um destino, tem gente com um foco na vida, né? E que esse foco transforma essas pessoas de alguma forma em heróis ou heroínas, mais como comandantes mesmo dessa luta do que como uma entidade superior às outras. É claro que não. Tudo isso é feito coletivamente, é por isso que a gente agradece. Muito obrigado, bom dia, bom Natal para você e para sua família. Ok, para todos um abraço, fiquem com Deus, um abração.